Na sala de aula é que se forma um cidadão. Olá pessoal, eu sou a jornalista Elza Caldeira do Portal Verdade e estamos iniciando agora mais uma edição do Espaço da Escola Pública, um podcast que hoje tem como convidados estudantes aqui de Londrina que ressuscitaram a ULES, a União Londrinense dos Estudantes. Vou começar apresentando para vocês o Rander Orlando, ele que é presidente da ULES, foi eleito no último congresso realizado recentemente pela entidade. Muito obrigado pela sua presença, Rander. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a ULES, depois de muito tempo. Que bom. Também estamos recebendo a Mariana Pires, ela que é diretora de imprensa da ULES. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito prazer aí, pessoal. E também recebendo o Kainan Araújo, ele que mora em Cambé, região metropolitana de Londrina. Muito obrigada, Kainan, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vamos começar a nossa entrevista conhecendo um pouco da história de cada um de vocês, né? Vamos começar aqui pelo Kainan. Bom, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Kainan, sou do Departamento de Região Metropolitana. Eu conheci o movimento estudantil desde um encontro de grêmios que teve em Cambé na minha escola, né? Foi lá que eu conheci o Rander, conheci algumas pessoas da UPS, conheci também professores da APP, e foi nisso que eu me interessei pelo movimento estudantil. Desde lá até hoje que a gente está presente, eu fui atrás de ajudar nisso, ajudar naquilo, no que fosse possível, né? Aí, agora também ajudei um pouco, mas ali no finalzinho no Congresso da União Londrinense. E agora a gente vai partindo aí, levando o movimento estudantil para todos os lugares, né? Eu estudo no André Anus, em Cambé. É um colégio antigo e grande também aqui na região metropolitana. E eu faço parte do Grêmio faz algum tempinho aí. Acho que já faz quase 3 anos que eu tô à frente do Grêmio Estudantil. E é um prazer enorme, porque o Grêmio lá existe desde os anos 90. E continuar essa linhagem ininterruptamente é um prazer, né? Muito legal. Queria que o Rander agora falasse um pouquinho da história dele. Então, prazer, muito obrigado por estar aqui de novo. Eu me chamo Rander, eu tenho 19 anos. E diferente do Kainan, onde tem um grêmio que desde a época de 90 existe, eu sou estudante do Instituto Federal, que é uma escola consideravelmente jovem. O Instituto nasceu no final de 2009, então a gente tem ali quase 15 anos de criação, é pouquinha coisinha. Então o nosso Grêmio Estudantil ele nasceu bem depois, ele veio de 2017, depois da Primavera dos Estudantes, que aconteceu lá com o movimento do Passe Livre, que nasceu lá em São Paulo. E aí na pandemia eu me envolvi pelo Grêmio Estudantil por culpa de tudo que estava acontecendo. Então, quando veio a pandemia e a paralisação do ensino, diferente das outras escolas, o Instituto Federal ficou num stand-by, esperando a gente ter uma segurança para garantir que todos os estudantes tivessem a oportunidade de ter acesso à informática, então um chip com internet e alguma forma de acessar essa internet para acompanhar as aulas. Que como o Instituto é uma escola técnica, as aulas que apareciam na televisão não serviam para a grade curricular do Instituto. Então, durante tudo isso, eu fui me interessando e participando das reuniões do Grêmio de forma voluntária, que na época eram abertas ao geral, pelo Google Meet, e aí toda semana eu estava lá junto com o Grêmio debatendo, até que ali naquela oportunidade aconteceu a vacância de um cargo e eu entrei como diretor de comunicação do Grêmio, e foi ali pelo Grêmio Estudantil que eu comecei a conhecer o movimento estudantil como um todo. Então, passou um tempinho, eu comecei a ter contato com a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, e aí com a União Paranaense a gente conseguiu ir flexibilizando coisas. Então, o Instituto teve problema com a questão do retorno do ensino, que começaram a cobrar presença de uma forma complicada, e a UPS Paraná sempre ajudando a gente nessas batalhas, digamos assim, para garantir um ensino de qualidade que o Instituto promove. Então, conheci o pessoal do movimento estudantil por ali, então fui subindo, digamos assim. No ano seguinte, eu já estava como vice-presidente do Grêmio, do outro ano fui presidente do Grêmio, e fui conhecendo cada vez mais pessoas, cada vez mais lugares, e estamos aqui hoje. Muito bom. Agora,
a Mariana vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Como a Elza havia dito, meu nome é Mariana, eu tenho 17 anos. Eu moro lá na Zona Norte, aqui de Londrina, né? Estudo no Colégio de Aplicação da UEL. E eu conheci o movimento estudantil, assim, por um acaso. Porque eu entrei como ajudante geral, vamos assim dizer, uma colaboradora no Grêmio ano passado. E aí esse ano as meninas me incluíram na chapa, né? A gente teve uma nova eleição. E hoje lá na aplicação eu sou diretora de culturas. E aí, por um acaso, eu acabei indo em um congresso esse ano em Almirante Tamandaré, um congresso da UPS. E aí eu conheci o Rander e entrei no movimento e tô aí. Muito bacana as histórias de vocês, gente. Olha, em nome do Portal Verdade, toda a nossa equipe, eu quero agradecer grandemente, né? Porque eu sei que vocês se deslocaram, saíram da escola, vieram direto aqui para o estúdio. Muito obrigada mesmo, é um prazer enorme receber vocês. Bom, mas vamos lá, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre essa afinidade aí que vocês têm com movimentos sociais, essa garra de lutar por um ensino melhor, né? Então, antes da gente falar especificamente sobre o congresso que vocês organizaram, eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre as expectativas de vocês, assim, por que vocês se embrenharam, né? Nessa coisa da luta, porque você participar de um grêmio, você participar de um movimento como a ULIS, né? Uma entidade como a ULIS, tem que ter garra, né? E tem que ter muita força de vontade para mudar alguma coisa. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Pode ser, Kainá? Pode ser. Bom, quando a gente entra em um movimento estudantil, num grêmio estudantil que é estudantil, né? A gente tem se você entra numa luta é porque você tem sede de ganhar, né? E a gente, como sendo de escola pública, a gente sabe que cada dia é como matar um leão. É difícil, você tá na luta, para você chegar na escola é outra luta. Eu ainda moro na esquina, posso me dizer que eu sou privilegiada, eu moro na esquina de cima da escola. Só que tem muita gente que não, tem muita gente que mora longe. Então, assim, a minha expectativa a gente sempre tem uma expectativa melhor para a educação, né? A gente sempre quer o melhor para nós. Eu mesmo já estou no caminho de sair da escola. Você está em qual ano? Eu sou do 2º ano. A Mariana, o Rander também. Só que, assim, a gente que faz parte do movimento estudantil, a gente luta pelas gerações futuras, né? A gente luta por um futuro melhor. Então, como eu disse, fazer parte da educação pública é como matar um leão por dia. E o que mais te incomoda na escola pública? O descaso, né? A escola é um lugar é um lugar que, assim, que por natureza ela tem que ser querida, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ser segura, ela tem que ter paz. Só que é uma coisa que a gente não tem dentro da escola. A gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem uma estrutura de qualidade, a gente não tem segurança de qualidade. Isso não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa dos gestores, não é culpa de professores, mas é culpa de quem está em cima. Do Estado. Sim. Rander, eu queria que você falasse um pouco disso também. Eu entrei no movimento estudantil também mais voltado por culpa dessa revolta, digamos assim. Então, eu sempre sofri muito para estudar, principalmente pelo fato de, nesse meio tempo da minha jornada da estudantil, eu estudava em Londrina, morando em Londrina, e aí em 2018, logo depois da Copa do Mundo, inclusive no dia da mudança, eu estava assistindo um jogo do Brasil, a gente foi para Ibiporã. Só que aí eu já tinha todo um vínculo aqui em Londrina, então eu me senti obrigado, de certo modo, a continuar ali, porque eu sabia que se eu trocasse tudo na metade do ano letivo, em julho, eu poderia me perder no processo de mudança. Então eu conversei com meus pais e continuei vindo para Londrina estudar. E aí, literalmente, é uma batalha, porque, gente, é 17 quilômetros por dia, é quase uma viagem. E, sabe, dá para perceber a complexidade de que é simplesmente você acordar, pegar um ônibus e ir para a escola.
Porque não é um ônibus, são 2 ônibus. E esses 2 ônibus não tem integração. Então, boa sorte com R$20 passagem aí, meu amigo. E, literalmente, era uma peregrinação. Então, eu saía de casa super cedo, 5h30 da manhã eu tava no ponto de ônibus, pegava o Ibiporã-Cambé, descia ali perto da rodoviária, na frente do VGD, e ia a pé do VGD até o Machado de Assis, aqui na Zona Leste. Então fazia essa rota a pé e boa sorte com sabe Deus que vai encontrar na rua. Certo. Inclusive, quando veio os atentados lá em 2019, com Suzano, começou lá na metade de 2019 isso, teve um ataque em Suzano, e aí passou um tempo, teve um pré-atentado na minha escola, ali no Machado de Assis. Na época, o estudante, ele tinha alguns problemas psicológicos que não foram tratados no começo, então a escola notificou as autoridades, só que daí, como o Kainan disse, falta estrutura para tudo, então não tem esse acolhimento psicológico. O estudante, ele foi indicado, ficou na fila de espera do CRAS e fim da história. E enquanto isso acontecia, ele foi piorando, foi agravando o cenário dele. E aí, no dia de Halloween, dia 31 de outubro de 2019, ele assassinou a mãe, esfaqueou o padrasto a quase morte e foi pra escola depois disso tudo. Então, de madrugada, ele cometeu isso na casa dele, pegou a faca e a máscara que ele tinha usado na casa, colocou na mochila e foi pra escola. E aí chegou na escola e entrou em todas as salas, sabe? Eu queria poder desver a imagem que eu vi. Por estar ali nos grupos de turma e grupo com professores, eu estava no momento errado, na hora errada. Eu estava saindo do banheiro e a câmera de segurança da escola, aquelas gravações da câmera, ficava na frente do banheiro. Uma televisão que mostrava o reboot das câmeras. Na hora que eu estava saindo do banheiro, eu vi uma imagem do menino, no dia que aconteceu o atentado, ele entrando nas salas de aula procurando estudante para fazer alguma coisa. Ele entrou em todas as salas e não tinha ninguém. E aí disso ele saiu do Machado, pulou o muro ali do lado do ILS e fugiu da escola e foi pego depois pela polícia numa praça ali perto, ali na Rua da Aeronáutica. Então, isso aconteceu e eu todo dia de manhã, acordando às 5 da manhã e indo sozinho pro colégio, depois de 17 quilômetros, andando sozinho, toda aquela Jorge Casoni, até chegar no Machado de Assis. Então, o final de 2019 pra mim foi terrível. E aí, quando veio o Instituto, veio a esperança de, vai ser uma coisa melhor. E daí veio a pandemia também, olha que bacana. E aí, então, eu sempre sofri muito pra estudar. Veio todo esse sofrimento, depois do Instituto, a mesma coisa de acordar super cedo pra pegar um monte de ônibus, ou pega um monte de ônibus, ou você vai andando de um ponto até o colégio, porque não tem dinheiro pra pegar o Grande Londrina, e... Isso sabe, te estimulou a ir pra exato, luta, é isso? Foi isso que começou ali, deu essa chaminha. E aí o Instituto, por mais que tenha bolsas de permanência, as bolsas elas não são suficientes para garantir essa logística toda. Então, foi por essas cobranças e, por exemplo, de organização dentro do ensino EAD. Então, tipo, muita atividade, uma sobrecarga de aulas, tudo isso eu comecei a reclamar. Na época eu já era representante de sala, que foi bem ao acaso eu virei representante. E então, por culpa disso tudo, eu entrei no Grêmio Estudantil com essa ideia, sabe, de cobrar e tentar tomar algum rumo para melhorar um pouco a vida, porque sempre foi muito complicado. Certo. E a Mariana, por que você entrou nessa onda, né, de lutar por um ensino público melhor, Mariana? Então, se eu falar assim que foi um acaso, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Então, quem é lá da aplicação conhece, por mais que eu passe na sala direto, dou recado, faço isso, faço aquilo, eu sempre tô muito sozinha. Então, eu lembro que no 6º ano, eu andava tanto com os professores, mas tanto com os professores, teve até um colega meu que na época a gente fazia algumas atividades fora da escola juntos. Eu lembro que eu tava no 6º, e eu tinha uma professora de geografia, eu não sei se ela ainda mora aqui em Londrina, mas a professora Mara. E eu lembro que ela me chamou no 8º ano pra dar aula pra eles, porque eu não sei mais o que fazer com eles, senão eu vou ter que dar uma advertência pra cada um. E eu lembro que eu participava tanto, e eu ia tanto nas salas, eu sentava, eu saía lá tava de aula vaga. Eu ia lá pro 8º, 9º ano, que na época tinha, né, no mesmo período que eu estudava. E eu sentava, assistia as aulas, e quando eu mudei pra aplicação, eu vivia na pedagogia. Então, assim, você tá na pedagogia, você pode estar morrendo, mas você tem que fazer as coisas.
porque senão o pedagogo não dá conta, o professor não dá conta. E aí você começou a perceber que tinha muita dificuldade, alguns alunos? Sim. E eu entrei realmente assim como colaboradora do Grêmio, porque uma das meninas da minha sala era presidente do Grêmio, a Emily. Acho que vocês conhecem a Emily. E eu ajudava muito ela. Eu comecei ajudando com um correio elegante, aí foi indo e foi. Foi tudo uma casa atrás do outro e virou. E a gente sabe que são nessas ajudas que todo mundo precisa, né? Porque senão nada muda. Se ninguém ajudar, se ninguém falar, se ninguém criticar, nada sai do lugar. Muito bem, pessoal. O nosso podcast, ele está sendo desenvolvido aqui em 2 fases. Não sei se vocês perceberam, né? A gente está mais tentando conhecer mais vocês. E depois, na nossa segunda parte, que nós vamos trazer mais a questão da ULIS, ok? E vocês falaram agora tanto, né, na questão da violência. O Handler falou tanto da questão da violência, como que foi difícil, né, a questão de Suzano para o Brasil, foi notícia no mundo inteiro também. E nós tivemos isso tão perto de nós, há menos de um mês atrás, 20 dias atrás, acho que nem isso, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre a insegurança no ambiente escolar, sobre a falta de segurança nas escolas, né? Começar conversando aqui com o Kainan, porque o Kainan, ele mora em Cambé, né? Ele não estuda na escola estadual Helena Collodi, mas ele estuda na escola Maestro Andrea Nuzzi, né? Aqui em Londrina também tem Maestro Andrea Nuzzi, só que é municipal. E ele vai estar falando um pouquinho para a gente agora, né? Como que foi estar tão perto, como que você viu a reação da comunidade, dos alunos? Conta um pouco para a gente, Kainan. Na minha sala tem uma menina que a mãe dela trabalha na PAI, que é tipo o Collodiano, uma esquina, a PAI é na esquina do lado. E a mãe dela começou a ligar para ela e falando, estão dando tiro e estão correndo, e estão aqui na PAI. Aí a mãe da menina pensou que, e a mãe dela desligou na hora, da menina pensou que estão invadindo a PAI. Daí ela ligou de novo para a mãe dela, da mãe dela falou, não, é porque entrou um menino dando tiros no Collodi, e a gente abriu a PAI e os professores e alunos estão escondidos aqui dentro. Mas a gente não sabe como tá lá dentro do Collodi, a gente não sabe se tem gente morta, se tem gente ferida, mas tem muita gente sangrando aqui. Porque no Collodi as janelas são diferentes, né? Tipo, não é vitrô, a janela abre, ela é diferente. É de um jeito que você consegue passar se você quebrar o vidro, você consegue passar pela janela. E a escola lá, ela é muito fechada. E só tem o portão da frente para você sair. É o único portão que você entra, é o único portão que você sai. E, inclusive, eu tenho um amigo que estuda no Collodi. Daí ele falou para mim que, na hora ele escutou os tiros, ele escutou os 4 primeiros tiros, né? E ele abriu a porta pensando que era, tipo, bombinha, né? Alguém soltando aquelas bombinhas e tal. Aí, na hora que ele abriu a porta, que daí ele já foi, tipo, zoando, né? Falando, quem tá soltando bomba? Daí que ele viu o pessoal da sala da Caroline, né? Correndo, daí eles falando, corre que tem um menino dando tiro. Daí, na hora que ele olha pro outro lado, que é sentido ao pátio, ele vê o menino lá no fundo com a arma na mão. Daí, tipo, ele correu, e tem um jardim na frente do Collodi. Ele se escondeu atrás de uma arvorezinha e o portão da escola tava trancado, mas já tinha gente pulando o muro, já tinha gente escondido em todo canto da escola. Aí uma mulher da secretaria veio correndo e conseguiu abrir o portão e daí começaram a gritar para os alunos correr, daí ele correu. E ele mora, eu acho que a uns 20, 25 minutos da escola. E ele disse que na hora que ele saiu pelo aquele portão, ele correu, ele só foi parar de correr quando ele entrou dentro da casa dele e falou, putz, agora eu tô em casa, não tô com nenhum furo, tô bem. Porque, felizmente, né, só quem se feriu foi os 2, né, a Caroline e o Luan. Só que ele disparou vários tiros, né. No dia da manifestação, segunda-feira, que eu entrei no Collodi, né, o Collodi estava aberto para a comunidade, estava tendo café da manhã, acolhimento e tal.
E você sente uma sensação muito ruim de entrar lá dentro do Colodi, porque o ar fica pesado. E você olha para um canto, você vê que foi tampado com massa corrida, porque naquele canto foi furado com bala. Numa janela tal, os caras estavam lá trocando a janela, porque aquela janela foi quebrada para o aluno fugir da escola. Daí você chega lá no fundo, não tinha saído ainda a notícia do floral, né, que tinham feito lá no fundo, onde eles morreram. Só que, tipo, você chega lá no fundo, você já sente uma sensação muito ruim. E a pior sensação é o quê? Que não estava tudo bem, mas pessoas agindo como se estivesse tudo perfeito. Mas não estava. Sim. E o mesmo risco que o Colodi correu é o risco que todas as escolas ali em Cambé corriam. Não só em Cambé, mas toda escola corre, porque nenhuma escola é segura. O dia que eu visitei o Colodi, muito antes disso acontecer, já via que a segurança era muito falha. Eu só apertei o interfone, abri o portão e fui na secretaria. Você entra na secretaria, você olha para o lado, é uma sala de aula, você olha para o outro lado, é uma sala de aula. Então, assim, toda escola tem a segurança falha. E isso não é uma questão, tipo, né, de lógica, é uma questão de estrutura mesmo, porque o Colodi, ele poderia ter a secretaria para fora da escola e a escola ser trancada. Mas não, a secretaria é dentro da escola, onde você não tem separação nenhuma, e você olha para o lado, você já está dentro de uma sala de aula. Sim. Então, em Cambé, tipo, a situação tá muito triste, porque a gente entra na escola com a esperança do quê? Que você vai ter aula, que você vai depois para o intervalo, que você vai comer, que você vai voltar para a sala, você vai ter mais 4 aulas depois você vai sair, vai para sua casa, vai ficar tudo bem. Só que é triste pensar que o quê? A Carolina e o Luan pensaram as mesmas coisas, mas eles não chegaram em casa. Então, essa é a tristeza de você ser um estudante, principalmente de escola pública. Porque do lado do Colodi tem o INSA. O INSA é um colégio particular. E a segurança lá, tipo, os muros a gente até fala que parece de cadeia, porque o muro do INSA ele tem mais de 5 metros de altura. Então, né? Diferença. É diferença gritante. Sim. Mas, enfim, chegou a hora, né? Vamos falar sobre a União Londrinense dos Estudantes. Gente, olha bem, nós temos aqui 3 diretores da ULIS, né? Que foi feito um congresso que elegeu o Hander como presidente, a Mariana como diretora de imprensa. E qual que é a sua função, Kainan? Região metropolitana. Região metropolitana, né? Olha bem, a ULIS se organizando em Londrina. Isso significa o quê? Significa os estudantes, né, à tona de novo, né? Os estudantes na luta de novo, porque houve um bom tempo de estagnação do movimento estudantil em Londrina. O Hander que sabe bem dessa história, né, Hander? Conta pra gente. Ele sabe de trás pra frente. Então, para quem não conhece, a ULIS, a União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, o Szinho ali do nome, sim, é uma entidade que ela é bem antiga na cidade. Ela foi fundada em 18 de maio de 1950. Então, temos aí pelo menos 50 e tantos anos de 50, 60, enfim, eu já perdi as contas, mas é uma entidade muito antiga. E nesse período, nesse processo de história, houveram momentos em que a ULIS quase morreu. Então, ali no início dos anos 2000, teve uma queda. Porém, o pessoal conseguiu reativar e continuou funcionando. Porém, essa queda ela só foi adiada, digamos assim. Ia acontecer no final dos anos 90, início de 2000. Adiaram por 10 anos. E aí, então, o último registro que a gente tinha da ULIS era de 2010. Então, desde 2010 não estava acontecendo mais congresso, não estava acontecendo mais reuniões da mesa diretora. E a coisa foi morrendo aos pouquinhos, a chegar num ponto de a antiga sede ser completamente abandonada, completamente depredada, e aí ao ponto do pessoal do movimento de arte de rua da cidade ter que ocupar o espaço para o prédio não cair, de tipo, tava sem manutenção nenhuma, e hoje eles estão reformando todo o prédio e tá ficando uma gracinha de novo, esse prédio histórico que a ULIS foi sede por muito tempo, e muitas coisas, então várias problemáticas por culpa desses mais de 10 anos, 13 anos, de sumiço, digamos assim, aconteceram. Então, a ULIS não estava presente na Primavera dos Estudantes de 2013, não estava presente nas mobilizações de 2017 contra o novo ensino médio, quando começou a ideia do novo ensino médio.
a ULIS se ausentou de muita coisa. E aí outras problemáticas foram o CNPJ da ULIS tá inapto desde 2015, então a gente nem sabe por onde que vai começar a trabalhar com esse CNPJ. Tem todos os registros em cartório que a gente vai ter que dar um jeito de prestar conta e tentar reativar tudo isso, que é essa parte burocrática que tá travada. E a cidade mudou de 2010 para cá. Em 2010 a gente tinha uma Londrina, 2023 a gente tem outra Londrina completamente diferente. Então, em 2010 a gente tinha a expectativa do teatro do lado do Boulevard. 2023 a gente tá na expectativa de demolir aquela coisa que tá caindo aos pedaços já. Então, e não tem o teatro ainda. E não tem teatro, e provavelmente do jeito que tá indo nem vai ter. Então, são outras realidades e a ULIS vai ter que se adaptar a esse novo cenário. Então, nesse momento sem ULIS, a lei de passe livre da cidade foi completamente esquecida, então ficou... A lei ela é de 90 e alguma coisa, eu tava dando uma olhada na lei original, lá na lei orgânica que fala, e tipo, tem protocolo lá que nem existe mais, de tipo, pede pra entrar em contato com a CMTU, não é mais a CMTU que faz as carteirinhas, o passe do ônibus, é coisa da Grande Londrina, você tem que ir na loja de passe da Grande Londrina, não na sede da CMTU. Mudou tudo. E tá tudo isso antigo, tá empoeirado, então a ULIS vai ter que resgatar todas essas frentes que o movimento estudantil tem que trabalhar, e aos pouquinhos. Então, acredito que essa nossa gestão, a gente não vai conseguir, oh meu Deus, revolucionar o mundo aqui em Londrina. Mas a gente vai conseguir, pelo menos, deixar para a próxima gestão alguma coisa minimamente organizada para a gente conseguir andar. Eu, por exemplo, não vou estar no ensino médio para ver as conquistas que a ULIS vai ter para os estudantes do ensino médio. Então... É um pontapé inicial. É um pontapé inicial e tem muito trabalho para fazer. A ULIS está sem sede hoje, a ULIS está com CNPJ inapto, a ULIS está sem nenhum dinheiro em caixa. Sim. Então, tudo isso a gente vai ter que ir aos pouquinhos trabalhando. Vai ser um ano bem corrido para tanta pauta que a gente tem para reestruturar. Mas o importante é que o começo, o pontapé inicial já foi dado, né? E com essa energia toda que vocês têm, essa vontade de fazer essa mudança, né? Aí eu queria perguntar agora, talvez, o Kainan responder sobre as principais propostas aprovadas durante o Congresso. A gente sabe que não foi fácil organizar, a entrevista no programa Aroeira, né, que vocês deram, ficou bem claro que não foi fácil organizar, vocês não tinham experiência com isso, o pessoal da PP ajudou, né? Foi muito bom isso, né? Mas, enfim, aconteceu com um público bom e vocês foram eleitos e agora foram aprovadas algumas propostas importantes. Queria que falasse um pouquinho disso. Olha, eu acho que tudo gerando em torno do Estatuto da ULIS, né? Tudo que a ULIS aprovou, eu acho que esse brilho a gente poderia dar mais para o Rander dizer. Porque o Rander, ele está sendo agora a essência do movimento estudantil, né? Então, aliás... Tá passando a bola para você. O movimento estudantil está sendo o Rander. Então, tipo, a ULIS está sendo o Rander, né? Então, eu acho que ninguém melhor do que ele para dizer tudo isso. Que bom, Rander, é você mesmo. Então, vamos lá. No Congresso da ULIS aconteceram alguns grupos de trabalho. E nesses grupos de trabalho saíram textos que foram discutidos nesses grupos e foram aprovados depois da Assembleia Final, que são o norte que a ULIS vai tomar. Então, o primeiro grupo de trabalho foi relacionado ao novo ensino médio, e o pessoal apontou de forma bem clara as problemáticas que o novo ensino médio tem, desde as plataformas, desde a precarização do ensino, desde as matérias inúteis do qualidade de vida, sabe Deus o que mais lá tem, que graças a tudo dando certo, eu não consegui pegar isso, então tô no ensino médio tradicional, técnico profissionalizante, bonitinho. Então eu ainda não me adaptei ainda a esses termos. Quando falaram de plataforma, gente, que reboque é plataforma? Depois que eu fui entender que é aquela coisa maluca lá. Então, o primeiro tema vai ser a ULIS está à frente dessa mobilização aqui em Londrina e região contra o novo ensino médio. Então, promover ações mais efetivas, tanto cobrando na Câmara, tanto cobrando na Prefeitura, tanto cobrando no governo estadual e articulando junto com os grêmios estudantis mobilizações para conter a reforma do novo ensino médio. A gente sabe que é importante atualizar o sistema de ensino, mas com ampla participação e não enfiado goela abaixo do jeito que foi. Então a gente sabe que, por exemplo, aquele método de carteiras enfileiradinhas é da Segunda Guerra Mundial. Gente, Segunda Guerra Mundial, 45, estamos muito tempo depois. Século XXI. Século XXI. A gente precisa de novas didáticas, novos jeitos de ensinar,
preparar o estudante não só para decorar conteúdo que vai cair em vestibular, mas preparar o estudante realmente para a vida, sabe? É o ensino básico. É ali no ensino básico que a gente vai aprender a sobreviver, digamos assim. Então, todas essas informações, toda essa geopolítica nova, o mundo contemporâneo, ele tem que ser passado no ensino básico. E hoje a gente vê, tanto com o novo ensino médio quanto com o ensino antigo, que é feito de qualquer jeito. É mais no decoreba para passar em vestibular. E decoreba não funciona. Então, lutar para revogar essa reforma tosca que fizeram, mas lutar também para ter uma reforma participativa onde todos possam ter voz e vez para falar e construir junto um ensino médio realmente decente, realmente novo, onde vai fazer sentido para a vida do estudante, para a vida do professor e para a vida e funcionamento da escola. Então, contra o novo ensino médio, também foi aprovado o texto sobre a autonomia dos grêmios, que eu acho que aqui todo mundo já deve ter visto, que tem uma lei estadual que obriga todas as escolas públicas do Paraná a terem grêmios estudantis. Porém, na maior parte das escolas, não houve um processo democrático para a escolha dos grêmios. Foi feitas nomeações por parte dos diretores, ou em alguns casos, simplesmente, sabe, nasceu ali um grêmio de 5 pessoas de forma completamente aleatória. Então, a ULIS vai trabalhar em base com esses grêmios, então foi garantido a questão de visitas às escolas, então fazer um calendário de visitas, não vai dar para conseguir passar por todas, são mais de 80 escolas aqui só em Londrina, região metropolitana passa dos 100, e tipo, região metropolitana de Londrina não é Londrina, Cambé e Porã, é Londrina até divisa com São Paulo, é uma coisa surreal a região metropolitana nossa. Sim. Então, não vai dar para passar em todas, mas a gente vai trabalhar ao máximo para passar no maior número possível. Então, trabalhar com os grêmios local, em loco mesmo, na escola deles, conversando com eles, debatendo junto com eles e reorganizando, reestruturando os grêmios estudantis da cidade, da região metropolitana e, além disso, políticas públicas. Então, como a gente estava debatendo, políticas públicas voltadas à segurança. Não é só segurança que a gente precisa. A gente teve aqui em Londrina um projeto de praças da juventude, que a praça é de literalmente qualquer coisa, menos a juventude. Você não consegue ficar naquela praça. E quando a gente vai tentar fazer alguma coisa, eu estava comentando no congresso isso. Nosso Grêmio Estudantil, ele, no Instituto hoje, ainda não tem um ginásio para educação física. Então a gente usa a quadra de uma escola municipal ali perto. E o Instituto, ele promove projetos de pesquisa e extensão. Um dos projetos de extensão do Instituto é voltado para práticas esportivas. Ele está paralisado desde que a gente foi para a nova sede nossa, porque não tem quadra. E aí nós, do Grêmio Estudantil, tentamos organizar. Fizemos um mapeamento das quadras da região e descobrimos uma praça da juventude ali na Zona Norte, na frente do Estádio do Café. Mandamos um e-mail para a Fundação de Esportes em fevereiro, março desse ano. Estamos em julho e não tivemos nenhum... Oi, recebemos seu e-mail. E aí a gente tenta ligar na Fundação de Esportes. Cai naquela mensagem da Sercontel de um número de telefone foi desativado pelo coisa da linha. E aí a gente tenta ligar na prefeitura. A prefeitura passa esse número de telefone que não funciona. Aí passa o número de telefone da CMTU. Quem liga na CMTU, o pessoal fala que não é da CMTU, é da FEL. E aí manda um outro número de telefone da FEL que toca e ninguém atende. E aí manda e-mail e a gente, sabe, tá abandonada. E enquanto isso a Praça da Juventude tá caindo aos pedaços, literalmente. Quem passa ali na frente sabe do que eu tô falando. Uhum. E não é só aquela Praça da Juventude, tem outras na cidade que estão na mesma situação e em alguns casos até pior. Sim. Então precisa de políticas públicas para os jovens. O pessoal comentou das batalhas de rima. Batalha de rima na cidade, em alguns casos, ela é criminalizada. De literalmente chegar a polícia e mandar todo mundo ficar encostado na parede para fazer revista como se fosse algo, Sim. sabe, criminoso. E, gente, então precisa de políticas públicas para garantir esse bem-estar dos jovens. Não é só de decorar conteúdo que vive um estudante, sabe? O estudante precisa de um lazer, o estudante precisa de cultura, o estudante precisa de qualidade de vida, e tudo isso está sendo ignorado aqui na cidade. E tem o passe livre também. Né? Isso, e aí a outra pauta que foi também aprovada é a questão do passe livre, que para garantir essa cultura, esse esporte, esse lazer, a gente precisa ter condições de visitar, não adianta nada. Aqui no centro da cidade, ter um evento gratuito no Teatro Ouro Verde, só que eu moro nos 5 conjuntos. Como que eu vou de casa pro Teatro Ouro Verde se eu não tenho dinheiro? E aí é público, mas não é público. É para quem pode pagar. Sim. Enquanto isso, a gente tem um sistema de ônibus que não funciona direito. A gente paga caríssimo nele
direto chegar em casa 9 da noite, porque o ônibus só travou no meio do caminho, morreu e boa sorte aí, amigão. Fica trancado na avenida, sabe Deus o quê, esperando um outro ônibus de reboque vir. Vocês vão lutar pela gratuidade? Vocês vão lutar pela gratuidade do transporte escolar? Pela gratuidade. 100%? Isso, 100%. Para todos? Para todos. Que hoje na lei que está vigente na cidade, ela garante a isenção total apenas para estudantes de curso profissionalizante. Então, no mundo paralelo do Instituto, o Instituto Federal consegue curso profissionalizante, então nenhum estudante do IF paga. E a gente vê a importância de não pagar o passe do ônibus. E, sabe, em alguns casos, se a gente tiver que pagar para ir para a escola, não vai para a escola. Você acha que muita gente não estuda porque não tem dinheiro para pagar o ônibus? Sim, eu não só acho, como eu tenho certeza, porque eu até pouco tempo atrás estava em Biporã, morando em Biporã. E como a lei é municipal, em Biporã não funciona. Então, região metropolitana, por isso que na refundação, reconstrução da ULIS, a gente criou esse departamento de região metropolitana, porque a gente percebe o quanto que está esquecido toda a região metropolitana da cidade. Então, aqui em Londrina tem uma lei municipal que organiza minimamente a gratuidade do ônibus para alguns casos e 50% de isenção para outros. Na região metropolitana não tem lei nenhuma. Sabe, o transporte público dessas cidades é regido pelo DER e não tem obrigação nem de passar no bairro da cidade. Sabe, parece que a empresa está fazendo de bom gosto as linhas extras, que o que está no contrato vigente é apenas a linha da região metropolitana, que passa por mínimo 3 cidades. Então, Cambé e Biporã, Londrina, Sertanópolis, sabe, não tem uma organização legal para essas empresas serem obrigadas tanto a dar isenção do transporte para estudante, tanto para organizar as linhas mesmo, sabe? Tem bairro de um monte de cidade que não passa ônibus. Isso demanda de uma política pública, né? Sim, demanda de política pública. Desses municípios em conjunto para que ocorra, né? E vocês vão lutar por isso. Exato. E aí, com o departamento de região metropolitana, a gente vai tentar lutar por isso. Ou melhor, a gente vai lutar por isso, porque não é só de Londrina, por exemplo, o UEL não tem só estudante de Londrina. Sim, sim. E esses estudantes que não são de Londrina estão pagando uma fortuna para conseguir estudar, literalmente. Sim. Então, essa gratuidade do passe do ônibus e não mais da limitação. Que hoje, por mais que você consiga comprovar que você é baixa renda e ter isenção do passe, no pior do cenário, ou melhor, conseguindo tudo isso, que já é um karma, aprovou, você tem 2 passes por dia. Então, você tem direito de ir e voltar da escola. Mais comer, nada. Exato. Comer, participar de alguma atividade cultural, participar de algum evento esportivo. Esquece. É literalmente a linha da sua casa para a escola e a linha da escola. E naqueles horários. E nos horários específicos do curso. Se você ultrapassar 1 minuto, o passe não passa e você fica trancado na catraca do ônibus. Sim. É um absurdo isso. Mas, ó, você viu que a região metropolitana vai ter bastante trabalho, Kainan. Você se prepare, hein? A gente já entra preparado para o que deve vir, né? Para a luta. É um movimento estudantil, né? Se não for fazer um movimento pelos estudantes, não é melhor nem fazer parte, né? Gente, é muito bom isso. Eu estou numa alegria enorme com isso tudo, né? Porque eu também já fiz parte do movimento estudantil, trabalho com sindicatos hoje, então, para mim, é uma alegria enorme, né, ter a ULIS reativada aqui em Londrina e região. Agora, eu queria perguntar mais uma coisa para vocês. Vocês não têm sede, né? Como que vocês pretendem se reunir? Onde vocês vão fazer essas reuniões? Como que vocês estão pensando em fazer isso, gente? Por enquanto, tá vindo tudo da muita boa vontade. Então, as reuniões hoje, a gente teve uma reunião ordinária até o momento, da diretoria executiva, e a reunião ela acontece por Meet. Só que aí a gente tá trabalhando com o boa vontade e tentando imaginar que todo mundo tem o mínimo de condições para conseguir acessar um Meet. Certo. Então, a gente tá trabalhando no meio 100% remoto, então tem um pouco da ULIS perdido em cada casa. O Kainan tá com faixa que ganhou da PP, eu tô com outra faixa que eu ganhei da PP, tem outra pessoa com bandeira, tá tudo muito perdido. Certo. E aí a participação popular, a gente tá tentando organizar um sistema, então a gente precisa disso pra internet, pra um computador decente pra fazer isso, mas tentar fazer uma transmissão ao vivo no YouTube para as pessoas conseguirem entrar nessa live do YouTube e conseguir ir comentando e a gente colocando as pautas comentadas na live para dentro da reunião do Meet. Então, por enquanto, a gente tá nesse 100% remoto. Para essa semana, provavelmente, a gente vai lançar um formulário de
um formulário de sugestão de pauta, onde qualquer estudante secundarista pode indicar alguma proposta. Então, eu gostaria que a ULIS trabalhasse sobre tal tema, gostaria que a ULIS fizesse tal coisa. Então, vai ter um formulário para o pessoal ir preenchendo já. Vocês vão entregar nas escolas ou vai mandar por e-mail? O formulário vai ficar disponível no nosso Instagram, pelos grupos de WhatsApp, e também a gente vai pensando em formas de divulgar isso às escolas. Então, para esse mês, a gente já tem marcado uma visita para Paiquerê e Irerê, cuidando já dos distritos da cidade também, que a gente fez, na reunião foi discutido isso, de qual que tá mais pior. Aí a gente chegou no consenso que os distritos estão sem apoio nenhum, então vamos fazer uma visita nos distritos esse mês. E vocês vão fazer isso tudo por conta de vocês? Exatamente. No carro do pai, da mãe, tipo por tio enquanto, levar? É nessa vibe mesmo. Pegar o busão, pagar, porque não tem como. Exato. Tem passe livre, né? Se virando, né? E aí, por enquanto, a gente tá contando muito com o apoio dos sindicatos, então rezando e torcendo e tentando, muita boa fé, dos sindicatos colaborarem também. Certo. Mas é tudo muito de boa vontade e dedicação do pessoal. Então, como você disse, o tio levar, o pai dar uma carona, coisas nesse sentido. Certo. Porque a gente tá sem sede hoje, daí a gente tá mapeando hoje alguns prédios abandonados aqui em Londrina, principalmente do poder municipal, onde é mais fácil a gente reivindicar esse uso do prédio, pra gente literalmente reconstruir o prédio com vaquinha, com promoçãozinha de, sei lá, pastel, qualquer coisa. Pão de queijo, Com a ajuda pizza. da comunidade, Ajuda da comunidade. principalmente. Bom, eu sou a assessora do coletivo de sindicatos de Londrina e aconselho vocês, né, a marcarem, né, uma reunião no dia da reunião do coletivo, né? Uhum. Posso estar levando essa proposta para eles e vocês estarem expondo a necessidade de vocês. Vocês têm o apoio da PT, mas vocês podem vir a ter o apoio dos outros 15 sindicatos que nós estamos unidos, né, em torno dessas entidades. E uma outra situação que eu queria falar para vocês, na verdade é uma surpresa, né, que eu tenho para vocês hoje. Uia. Espero que vocês gostem, né? Conversando com nossos editores, nossa linha editorial do Portal Verdade, nós estamos convidando vocês para fazer um podcast mensal aqui no estúdio do Portal Verdade, com a nossa estrutura, sem custo nenhum. Uma vez por mês, vocês vão ter um espaço aqui no portal para gravar um podcast, né, com toda a estrutura que a gente tem aqui, também de edição, que é uma forma que a gente tem de estar ajudando a ULIS, tá? Então fica aí, vocês se organizem, veem se vocês aceitam, tá? Vindo gravar aqui, vocês podem trazer convidados, a pauta vocês vão definir, nós não vamos interferir em nada. Vai ser um espaço para vocês, Meu Deus, que tá incrível. bom? A diretora de imprensa agradece. Vai ser muito importante esse Esse é um espaço pra presente gente. nosso para vocês. Nossa, muito obrigado. Vai ser extremamente importante mesmo pra conseguir tomar rumo de novo, sabe? A ULIS, pelo que eu percebi em buscas rápidas no Google, ela sumiu em literalmente todas as formas possíveis. Você não encontra nada da ULIS. Você joga Tem que no... começar do zero, gente. Tem que começar do zero. A última coisa que mais recente, digamos assim, que tem da ULIS é uma notícia da Folha de Londrina do final da década de 90, falando a respeito das carteirinhas estudantis. Tipo, gente, 90, 2023, olha o vago espaço de tempo que tem aí. E aí agora, eu fiz uma busquinha ontem à noite, começou a aparecer algumas coisas novas, então o pessoal da PP Sindicato postando sobre o nosso congresso. Já apareceu lá o site da PP Sindicato linkando com o nosso congresso. Então tá começando a reativar literalmente do zero, porque não tinha nada. Sim, porque os sindicatos têm todo o interesse na reativação da ULIS, porque é um movimento social dos estudantes que pode estar somando aos nossos atos, às nossas manifestações, às nossas lutas, tá? Então, vocês são muito bem-vindos e a gente que agradece, na verdade, né? A gente que agradece vocês. Bom, pessoal, já entregamos o nosso presente aqui para os nossos convidados, né? Cedendo o espaço do Portal Verdade para eles gravarem um podcast mensal na nossa estrutura aqui e, pelo jeito, o pessoal gostou, né? Adoramos. É um convite maravilhoso, né?
Muito bom. E nós finalizamos aqui o espaço da Escola Pública de hoje, agradecendo, né, a presença da Mariana Pires, secretária de imprensa da ULIS, ao presidente da ULIS, o Hander, que é uma figura maravilhosa. Amei te conhecer. Parabéns pela sua garra, pela sua força. Olha, eu digo exatamente que você permaneça o mesmo. assim. Eu digo exatamente o mesmo. Nossa, você é um amor de pessoa. O espaço aqui é muito aconchegante. Gente, de verdade, muito obrigado por acolher a gente, por dar essa oportunidade da gente estar aqui no podcast. Nossa, não tem nem palavras para expressar o quanto a gente está feliz de estar aqui, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. E também ao Kainan, que representa a região metropolitana na ULIS, né? Muito obrigada, Kainan. Eu que agradeço, né, pelo convite, e, igual você falou do Hander, né, pela postura, pela paciência. A gente viu durante a organização da ULIS que ele realmente tem uma paciência e uma postura muito, muito forte, a postura Muito de um firme. líder verdadeiro, né? E é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Pelo convite de agora ter a ULIS ter um podcast, vir aqui, né, num podcast mensal. É um prazer, né, de novo estar aqui. É um prazer. Muito obrigada, gente. Olha, o nosso programa termina aqui, né? Agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês. E, é claro, né, deixando aqui o convite para vocês já começarem o quanto antes. A gente está bem animada com isso. Vamos finalizando mais uma edição do Espaço da Escola Pública de hoje e agradecendo a você, nosso querido espectador, que ficou até agora com a gente aqui. Muito obrigada. Um abraço para todos. Até a semana que vem.